Olá, saudações a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Professor Charles aqui de novo, continuando nossa conversa sobre síndrome da imobilidade. Então essa proposta é uma segunda parte de uma conversa que nós já iniciamos sobre o repouso. E aí falamos outrora que esse repouso já foi visto como remédio, e de fato é ainda. No entanto, a diferença entre o remédio e o veneno, nós sabemos, é a dose. E aí, quando esse repouso ele atinge um nível exagerado, passa a desenvolver os efeitos iatrogênicos, ou seja, o que era para fazer bem, faz mal. E aí isso compromete de modo significativo a nossa qualidade de vida, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, o que vai, obviamente, impactar na nossa capacidade funcional. Então, quando se percebe, esse sujeito já não consegue mais desenvolver as suas atividades. E aí, falando então no repouso no leito, só lembrando aqui muito rapidamente a nossa aula passada, é uma modalidade terapêutica que foi usada de forma abusiva, e aí que passa a desenvolver uma chamada síndrome da desadaptação psicomotora. Eu perco essa minha capacidade. E aí já falei aí essa famosa frase do Paracelso, aquele médico e físico aí do século XVI, quando ele vai nos lembrar, nos reforçar que a diferença entre o remédio e o veneno é de fato a dose. Então tem aquele ditado que diz que canja de galinha e repouso não faz mal, muito faz, né? A gente sabe disso. E aí o que se entende esse repouso ele se transforma numa síndrome clínica de fragilidade, na qual esse sujeito tem uma resistência reduzida a estressores. Estressores tanto externos quanto internos. Eu poderia pensar, a priori, no equilíbrio humano, a minha capacidade de manter em pé. Como estressor, eu posso pensar num empurrão, né? Ou num declive, por exemplo, num terreno alterado. E aí, esse sujeito, uma vez vítima dessa síndrome, ele passa a não responder de modo adequado a esse declive, para descer, por exemplo, ali uma escada ou alguma coisa nesse nível, né? As próprias reservas orgânicas desse sujeito passam a diminuir, bem como há um declínio cumulativo nesses sistemas fisiológicos. Já falei na aula passada que todos os sistemas corporais sofrem decréscimo, sofrem alteração. Isso para nós fica mais evidente no aparelho neuromusculoesquelético, mas essencialmente a literatura descreve os principais declives, né, os principais alterações patológicas acontecendo nesse sistema neuroendócrino, no sistema imunológico e no sistema musculoesquelético. Isso vai desencadear um alto grau de vulnerabilidade, ou seja, esse sujeito se torna mais vulnerável aos agentes, aos fatores que eventualmente não atrapalhariam a vida desse sujeito. E aí, quando eu penso nessa imobilidade a partir de um estado emocional, a gente vai lembrar que eu tenho ali uma série de fatores que vão comprometer essa condição psicossomática. A literatura descreve muito bem a apatia, o isolamento, a depressão, a ansiedade, mas nós temos ali uma série de alterações emocionais que vão comprometer a capacidade desse sujeito, né? O tornando menos apto a desenvolver, a operar a sua vida no mundo. E aí isso vai, como eu acabei de citar, reduzir a sua capacidade funcional, até pela própria redução das funções fisiológicas. Já falamos aí que seu aparelho cardiorrespiratório vai estar comprometido, o músculo esquelético vai estar comprometido, gastrointestinal vai estar comprometido. Então, todos esses, entre outros comprometimentos, vão gerar
complicações orgânicas. E aí esse sujeito passa a desenvolver, a apresentar alterações físicas, não só físicas, já falamos, biopsicossociais, mas enfim, a gente percebe isso muito facilmente através da sua motricidade, do seu aparelho, né, do seu estado físico. E aí essas complicações todas, elas serão variáveis a partir da condição prévia, que também foi falado na aula passada, das comorbidades que esse sujeito desenvolve, ou melhor, já havia desenvolvido, ou seja, estando esse sujeito imóvel, mas tendo ele uma hipertensão, tendo ele um diabetes, outras condições crônicas ou não, isso vai impactar de forma mais definitiva, mais deletéria nesse processo como um todo. Bem como o próprio cuidado que esse sujeito tem, por exemplo, no acesso a bens e a serviços terapêuticos. Se esse sujeito tem acesso, por exemplo, a uma terapia ocupacional, a uma fisioterapia, a uma arte-terapia, enfim, esses cuidados com o sujeito no leito vão impactar toda a sua condição, bem como a resposta que esse sujeito vai dar a esse tratamento. Na aula passada, nós citamos algumas complicações patológicas que vão comprometer a vida desse sujeito. Aqui, apenas para citar um dado de uma prevalência de tromboembolismo venoso, e aí a gente vai mostrar os homens, nesse gráfico mostrando pelas bolinhas, e as mulheres com os triângulos, o nível de comprometimento de prevalência desse tromboembolismo venoso. Ou seja, para cada 100 mil sujeitos, a prevalência vai aumentando significativamente com a idade desses mesmos sujeitos, né? E aí você percebe que se mostra um índice bastante significativo, ou seja, digno de cuidado, digno de nota. Um outro problema que a gente também citou na aula passada são as úlceras de decúbito, as úlceras de pressão, as lesões isquêmicas. A gente sabe da sua etiopatogenia, vai estar ligada aí na pressão sobre partes moles, a compressão e a oclusão vascular, ou seja, a partir do momento que eu pressiono esse determinado segmento, eu provoco uma isquemia. O sangue sai dessa região. Sem sangue, ou seja, nesse processo isquêmico, eu tenho um déficit nutricional, sem alimentação. O que não tem alimentação acaba morrendo, gerando aí uma necrose tecidual. As áreas mais frequentes é onde tem literalmente uma menor quantidade tecidual, literalmente couro e osso. Então a gente fala ali muito comum lesões sacrais, né? Então enquanto áreas mais frequentes, nós temos ali o sacro, os maléolos, a região occipital, o calcâneo, os cotovelos, os trocânteres. Então essas regiões são mais facilmente acometidas por essa lesão. Bem, como é que eu cuido disso? Fácil até, né? Tendo cuidadores para auxiliar esse sujeito. Então nós temos mudanças frequentes, a literatura sugere a cada 2 horas mudar o decúbito desse paciente, colchões apropriados, aí tem o colchão de ar, caixa de ovo e apoios, né, para tronco e membros, e isso já auxilia de modo determinante nesses cuidados. No que diz respeito à pele, a inspeção diária é importantíssima, falamos muito isso no paciente com diabetes, não é verdade? Lavar a pele com sabão neutro, evitar água muito quente, evitar fricção muito vigorosa, manter uma boa hidratação e manter esse sujeito aquecido. Devemos também, nessa mesma lógica, minimizar a exposição à urina, à sudorese, à drenagem de feridas, cuidado com o atrito cutâneo, já falamos sobre a fricção, mas pensar nisso também nas transferências, nas trocas de decúbito e na própria higienização. Então, todo cuidado é pouco, como o ditado antigo costuma veicular. Enfim, sabemos então desses problemas muito recorrentes
que vão acometer esse sujeito que está ali imóvel. Mas vamos pensar, nessa imobilidade, a gente tem que entender quais são os fatores relacionados à própria mobilidade, até para que eu possa impedir que ela venha a estabelecer essa imobilidade, ou seja, atuar nos fatores preventivos. Para isso, eu havia dito na nossa aula passada na importância de se fazer um trabalho de base. Lembra disso? Então eu falei dos treinos proprioceptivos, dos treinos de equilíbrio, aqueles exercícios muito simples, muito fáceis, que muitas pessoas demoram para ver sentido nisso. Mas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, os pacientes, os idosos, eles vão fazer um Tai Chi Chuan, exercícios leves, tranquilos, que vão trabalhar essa percepção corporal, essa consciência corporal, essa percepção do meu corpo no espaço, trabalhando ali esse sistema proprioceptivo. Então, essa senso-percepção, essa percepção interna, esse sentido interno é importantíssimo para essa mobilidade. A gente tem que entender também a própria coordenação motora, tanto grossa quanto fina, o condicionamento físico. Falamos no encontro nosso passado, na aula passada, que o condicionamento físico é algo bastante ingrato. Por que ingrato? Porque eu demoro um tempão para conseguir um bom condicionamento, mas para perder é muito rápido, e aí isso nos deixa literalmente em saias justas ali, né? Esse estado cognitivo, ele é importante para essa minha mobilidade. Então, tendo eu um comprometimento na minha cognição, obviamente eu não desenvolvo a minha mobilidade com a potência que eu poderia desenvolver. Bem como o próprio estado geral de saúde, ele vai ser determinante para os níveis, para os graus de amplitude de movimento que eu tenho, que eu posso desenvolver nas minhas atividades. O tratamento, então, para essa síndrome da imobilidade, a gente sabe, no que diz respeito ao paciente idoso acamado, esse tratamento passa a ser paliativo, onde eu vou buscar, na verdade, uma melhor qualidade de vida, uma atenuação desses sintomas. Então, muitas vezes, o trabalho é literalmente secar gelo. No entanto, importantíssimo para a vida desse sujeito ao conferir a ele uma melhor qualidade de vida, né? E isso vai, evidentemente, requerer uma equipe multidisciplinar, já falamos sobre isso no nosso encontro passado. Então, pensar no suporte nutricional, nos cuidados da enfermagem, nos cuidados emocionais, então a equipe da psicologia, da fono, né, da terapia ocupacional, a própria fisioterapia, enfim, imprescindível para esse sujeito. Os meus pacientes me perguntam assim, doutor, eu preciso fazer fisioterapia o resto da minha vida? Eu até brinco lá, eu digo, não, fisioterapia não, mas você tem que se cuidar, isso sem dúvida. Como você se cuida, aí já é com você. Tendo eu alguém para me instruir, para me cuidar, para me mobilizar, poxa, super mais fácil, é melhor. Agora, enfim, o cuidado é essencial, tá? E aí, por fim, a necessidade de se tratar essas comorbidades. Então, esse paciente vai ter que, obviamente, cuidar da sua pressão, do diabetes que eventualmente ele vai ter, por exemplo, e das outras alterações, né, dos outros processos patológicos que muitas vezes vêm acompanhando esse sujeito ao longo do tempo. E aí pensar nas relações biopsicossociais desses comprometimentos e das terapêuticas que vão envolver esse sujeito nas estratégias de cuidado. Dentre as terapêuticas, eu falo a partir da fisioterapia, você já sabe disso, e aí a gente entende que a cinesioterapia, o uso do movimento humano na sua lógica terapêutica, é sem dúvida uma ferramenta imprescindível para esse sujeito. A gente entende a cinesioterapia como um conjunto de práticas motoras, exercícios e atividades físicas que vão promover essa movimentação. Eu vou usar essa movimentação tanto ali na chamada artrocinemática quanto na osteocinemática, tanto em micromovimentos como movimentos amplos,
e aí eu vou fazê-lo de forma tanto passiva, quanto ativo assistido, quanto ativo, pensando inclusive no ativo com resistência, né? Usando aí a resistência não só do meu próprio corpo, mas uma resistência mecânica, de um aparelho, de um peso, por exemplo. A movimentação precoce ela é importantíssima. A gente fala então de estimular precocemente esse sujeito, então movimentar o corpo precocemente a partir dos primeiros. Na verdade, essa movimentação ela nunca deve ter deixado de acontecer na vida desse sujeito, né? Mas assim que ele sofre um comprometimento, um processo cirúrgico, um processo patológico, a gente tem que iniciar uma mobilização preventiva, o quão antes, né? Já que essa movimentação vai promover melhora da nutrição, oxigenação dos órgãos internos, diminui a incidência de trombose venosa, de tromboembolismo pulmonar, enfim. A movimentação é, de fato, muito importante para esse sujeito. No que diz respeito às estratégias de tratamento, nós temos sempre que prevenir essa imobilidade, então jamais deixar e permitir que esse sujeito fique imóvel ali no leito, enfim, no seu ambiente. Trabalhar em equipes amplas, envolver os múltiplos colegas no cuidado, cuidar da família, cuidar do cuidador, adequar o ambiente para receber esse sujeito, prevenir as complicações que essas comorbidades, que essa imobilidade vai trazer, iniciar assim que possível as estratégias terapêuticas e de reabilitação e tratar essas complicações que você já tentou prevenir e as que não foi possível iniciar o processo de tratamento. Nessa lógica, nós temos aí infinitas possibilidades terapêuticas de cuidado. A gente tem que lembrar que o tratamento, a terapêutica, ela tem que ser customizada, ou seja, o meu tratamento é voltado para aquele sujeito. E aí eu vou levar em consideração não só, obviamente, a sua condição clínica, a sua condição, né, física, a sua capacidade física na hora, até porque isso vai determinar a minha frequência, a minha intensidade e o tempo da minha intervenção, o que eu chamei ali de FIT, né? Então, tanto frequência, quanto a intensidade, quanto ao tempo, respondem a esse estado desse sujeito. Mas pensar também nas outras relações emocionais, sociais, culturais desse sujeito. Por exemplo, eu vou lá no final dessa aula, já fazendo spoiler aqui, sugerir propostas inovadoras de cuidado, como por exemplo a game terapia, o uso do videogame. Eu tenho particularmente respostas muito legais com o uso do videogame, do chamado exer game, né, dos physiogames, daqueles jogos que você usa o seu corpo para jogar. E aí, esses jogos eu tenho resultados bem legais com pacientes idosos, né? No entanto, eu tenho algumas negativas também. Tenho resultados medianos e tenho resultados não muito legais. Para aqueles idosos, por exemplo, que não gostam muito de televisão. Eu tive uma das minhas Donas Marias, atendi muitas Donas Marias na minha vida, mas enfim, uma delas ela nem a televisão não assistia, não gostava. Eu perguntava, mas nem novela a senhora gosta? Eu lá com o videogame na televisão, né? Mas nem novela a senhora gostava? Não gostava muito não. Enfim, para esses, culturalmente, o jogo, por intermédio do videogame da televisão, pode não ser ali a melhor estratégia. Ainda assim, a gente tenta, a gente usa a estratégia de convencimento para realizar as atividades, conferindo aí um sentido, né? Um estímulo para a atividade. Enfim, tudo para dizer que você vai cuidar desse sujeito a partir da realidade histórica, cultural desse mesmo sujeito. Nós sabemos que as nossas intervenções, elas muitas vezes, elas são um tanto quanto violentas, né? Eu chego lá e falo, vamos fazer isso aqui. Eu não sei muito se é isso que ele quer, né? Eu entendo que é isso que ele precisa. No entanto, há de se ter a opinião, a anuência desse sujeito para essas práticas que a gente vai vir a desenvolver. Entendemos também que toda e qualquer atividade, lembrando que atividade essa bem indicada, bem orientada e bem praticada,
essa atividade, sim, ela é melhor do que nenhuma atividade. Então, qualquer atividade é bem-vinda. Então, há de se estimular esses sujeitos a viver a vida. Eu sempre falo lá, coloca esses sujeitos idosos literalmente para trabalhar, dá alguma função. Solicita que ela, sei lá, pinte e borde, literalmente. Né? Muitas vezes, deixe com que ela vá lavar a louça, ainda que essa louça seja mal lavada e você vá depois, escondido dela, lavar de novo, entendeu? Mas deixa ela participar. Eu digo ela pensando nas idosas, né? Já que elas são em maioria. Mas enfim, permita com que esse sujeito participe da vida social, tá? Isso é importantíssimo. E aí, uma dica interessantíssima, que é, na verdade, atendendo àquela prerrogativa dos exercícios de base, daquelas coisas mais simples, mais tranquilas, lembrar de respeitar os princípios da cinesioterapia, que é ir do simples ao complexo, né? Trabalhar a cadeia cinética fechada para depois trabalhar a cadeia cinética aberta, trabalhar em superfícies estáveis para depois trabalhar em superfícies instáveis. Então eu vou evoluindo esse processo terapêutico, né? Eu começo em decúbitos básicos, eu vou começar a trabalhar com ele deitado, por exemplo, no decúbito dorsal, né? E aí depois a gente vai evoluindo esses decúbitos até trabalhar em pé, até trabalhar na marcha, por exemplo. Tá? Bem, a movimentação, a mobilização, ela sai de uma mobilização passiva para ativo assistido, para ativo livre, para ativo contra resistência. Lembrando, inclusive, de trabalhar as múltiplas contrações. A gente quer sempre fazer contração concêntrica, né? E pronto. Mas lembrar da contração excêntrica e, mais do que isso, trabalhar isometria, as co-contrações. Isometria é um trabalho fantástico e deve ser, por demais, realizado conosco. Lembrando que eu posso trabalhar ali essas contrações todas no meu paciente acamado. Isso bem tranquilamente. Outro detalhe importante, envolver um trabalho social, um trabalho coletivo. Envolver sempre a família, sempre que possível. Outro detalhe é conferir sentido à prática. Isso é muito interessante, porque se você chega no nosso tataravô, ou no nosso pai do tataravô, e esse sujeito vai ver alguém numa academia, ele não vai entender aquilo. Alguém correndo numa esteira, ele vai achar que a gente está louco, né? Para que eu vou correr numa esteira? Qual que é o sentido disso? Por quê? A ideia, o paradigma era outro. A vida lá atrás tinha outras dinâmicas, outras necessidades. Hoje a gente mal levanta para mexer na televisão, por exemplo, né? Então hoje o sedentarismo é algo incrível. E é isso, muitas vezes, nosso paciente mais idoso não vai ver muito sentido em pegar um peso e ficar 1, 2, 3, 4, né? E é aquela repetição, aquela coisa muitas vezes monótona, chata, né? Eu falo isso, eu trabalho com educação física também, mas eu acho uma academia bastante chata. Eu me sinto um ratinho numa esteira, por exemplo. Eu falo, onde é que eu vou chegar aqui? Mas, enfim, eu digo isso para quê? Para que a gente estabeleça um sentido para a prática, explicar o porquê daquele exercício. E aí, quando o exercício ele tem uma dinâmica funcional, então eu vou fazer esse exercício porque eu vai me ajudar a colocar a roupa no varal, por exemplo. Eu entendi a necessidade disso, né? Então eu lembro muito do Daniel San no Karate Kid, lembra? Para quem é mais velho vai lembrar disso, né? Então eu estou ali fazendo exercício, eu vou pintar a parede, por exemplo, vou pintar meu quadro, né? Para fazer ali a minha arte-terapia. Então eu vou fazer um exercício. Então perceba, atribuir uma funcionalidade para a prática. Esse é o treino funcional. Né? E muitas vezes é interessante envolver o lúdico, a brincadeira dentro desse processo. E aí eu reitero que não há necessidade de reinventar a roda, não precisa fazer muita estripulia. Então há objetivos e condutas que são clássicas, treinos que são ótimos para um bom cuidado. Por exemplo, eu citei na aula passada nossa a medicina tradicional chinesa, no Liang Kun, no Tai Chi Chuan. Então são exercícios super simples que vão impactar de modo
gigantesco na qualidade de vida dessas pessoas. Mas ainda que a gente deva utilizar o básico, nada nos impede de inovar, eventualmente trazer alguma outra proposta terapêutica, como por exemplo a game terapia. Eu citei agora há pouco sobre ela, né? Então vou usar o videogame, né, como instrumento terapêutico para cuidar do meu sujeito. Então eu posso, com o videogame, por exemplo, jogar um golfe, um tênis, por exemplo, eu posso, enfim, nós temos inúmeras estratégias de cuidado que são possíveis utilizando a game terapia. Creio eu, inclusive, nós temos aula aqui sobre a game terapia. A hidro é fantástica, né? O trabalho na água, assim, muito legal, possibilidades terapêuticas infinitas. Temos também as práticas integrativas e complementares. Sabemos que o SUS dispõe de 29 práticas integrativas. Eu citei aqui como exemplo uma delas, a arte-terapia, né, que é uma dinâmica assim, muito legal, bem bacana mesmo, que vai envolver, vai conferir sentido, vai animar, vai socializar esse sujeito, enfim, um trabalho muito legal, deve ser, sempre que possível, estimulado. Temos o nosso coleguinha da fisioterapia, né, nosso irmãozinho de conselho, a terapia ocupacional, que desenvolve trabalhos assim, lindos, assim, bem legais para com esse público aí, tá? Bem, termino por aqui essa dinâmica. Deixa eu só voltar para fazer algumas reflexões sobre essa dinâmica. E aí a ideia qual é? Pensar a partir da condição clínica desse meu paciente, como é que está o seu corpo, como é que está o seu estado emocional, como é que está a sua socialização, e aí atribuir para esses dados problemas terapias específicas que vão cuidar desses comprometimentos específicos e também terapias gerais que vão aí agregar valor aí nessa condição ampla desse sujeito. Então, grupos de arte-terapia, grupos de idosos, grupos de caminhadas, enfim, grupos laborais, né, grupos de costureiras, por exemplo, que vão fazer determinadas atividades, enfim. Utilize as múltiplas estratégias, os múltiplos recursos para promover livre movimentação. A vida, ela é movimento. A vida, ela rima com motricidade. Na China, há um ditado que fala assim: o rígido, o imóvel, quebra, morre. Já o flexível vive longe. Para isso tem a metáfora do bambu chinês, né? Da flexibilidade que esse bambu tem em oposição a essa imobilidade, tá bom? Enfim, agora sim, finalizamos. Desejoso aí que você possa garantir essa motricidade, garantir essa movimentação, utilizando aí os mais diversos recursos, não só da cinesioterapia, né, mas, bem, enfim, de outras estratégias terapêuticas para promover essa motricidade. Nós temos práticas ligadas a yoga, ao Liang Kun, ao Tai Chi Chuan, ao próprio Pilates, né, as caminhadas, enfim, estratégias múltiplas que vão possibilitar uma melhor qualidade de vida, um menor estabelecimento das condições deletérias que vão impactar negativamente na vida desses sujeitos. Tudo bem? Saúde e paz, movimente-se, fiquem bem.